Boa noite. Estamos iniciando mais uma live no dia de hoje. Vamos ter a honra de conversar com uma das maiores referências em alergia, né, infantil, doutora Ariana Yang. Ela é alergista, coordenadora do ambulatório de alergia alimentar da USP e da Unifesp. É uma enorme honra tê-la conosco hoje para que possamos falar sobre a introdução alimentar, né, nos bebês com alergia alimentar. Sabemos que cada dia mais, né, temos encontrado bebês que manifestam alergias logo cedo, precocemente, e uma das grandes dúvidas, uma das grandes, principalmente, ansiedades das famílias é com relação à introdução alimentar, né? Se ela deve ocorrer da mesma maneira que um bebê que não apresentou alergia. Então, hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas e bater um papo que eu tenho certeza que vocês vão gostar e deixar, claro, algumas perguntas para quem desejar para o final, tá bom? Eu vou chamar aqui a doutora para ela entrar aqui. Olha lá, já chamei, ela deve estar entrando. Em alguns momentos já vamos estar com ela. Eu queria, enquanto isso, que vocês escrevessem para mim aí nos comentários. Você é profissional ou você é mãe de um bebê com alergia alimentar? Escreva para mim, porque é importante para direcionar um pouquinho a nossa conversa. Você é profissional que atua com bebês e crianças com alergias alimentares ou você é mãe de uma criança com dificuldades alimentares, especificamente com alergia alimentar? Desculpa, isso é tão enraizado em mim, né? Vamos esperar, ver se a doutora já está entrando. Sou nutri infantil, obrigada, Clara. Suelen, profissional, fonoaudióloga e mãe de alérgico, olha que ótimo. Profissional e minha aluna da certificação, muito bem. Sua Lab. Muito bem, profissionais, fonoaudiólogas, doutora Ariane entrou, olá! Eu acho que... Pronto, já aceitei, vamos ver se ela entra aqui. Vamos ver... Doutora Ariane, cadê? Ariana, vamos esperar, eu acho que ela já deve estar entrando, pessoal. Porque ela já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la, peraí. Acho que deve estar acontecendo algum probleminha que ela não deve estar conseguindo entrar. Vamos ver. Aí, Olá, entrou, tô pronto, boa preocupada. noite. Tudo bem? Não, deu tudo certo. É que a minha conexão aqui, eu estava no Wi-Fi e estava ruim. Aí eu mudei para Sim, o 4G, acho que melhorou. sim, muito prazer, muito obrigada pelo aceite, por estar conosco aqui, essa horinha tão preciosa. Eu sei que a sua agenda é uma loucura, então muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Patrícia, eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho das fonoaudiólogas. E o tema que você sugeriu para a gente conversar é um tema irresistível, porque eu acho que ele pode fazer diferença na vida das pessoas, das famílias, né? E esse Sim. público com alergia alimentar é um público que me toca bastante. E esse momento é um momento muito especial. Com certeza. Então, vamos começando aquela pergunta clássica, né? Existe alguma restrição para a introdução alimentar de uma criança que tenha tido alergias, né, principalmente a proteína do leite de vaca, na primeira até os 6 meses? Não, não existe restrição. Existem alguns alimentos que a gente
dependendo do tipo de alergia, a gente pode fazer uma hipótese de que pode ter uma associação de uma alergia concomitante, mas não há nenhuma restrição à introdução de alimentos, porque a criança já teve uma alergia alimentar. Essa confusão é muito porque tem algumas alergias que, por exemplo, a soja é mais comum, né, de ter uma alergia concomitante. Mas, em geral, quando se faz diagnóstico da alergia ao leite, nessas alergias alimentares que se associam, né, não é por reação cruzada, é por uma alergia concomitante mesmo. Normalmente, ela surge mais ou menos no mesmo período. E se esse bebê estava em aleitamento materno exclusivo, muitas vezes já se percebe, já faz diagnóstico ali durante o aleitamento materno mesmo. Então, a gente não é um problema que, em geral, a gente vai descobrir só lá com a introdução alimentar. Isso é mais difícil de acontecer. Até pode, mas é mais difícil. Então, a gente precisa tranquilizar em relação a essa preocupação, porque o medo, né, e todo o arsenal psicológico que vem em volta influencia nessa fase, né? Com certeza, com certeza. E até compromete a relação da mãe com o bebê, né? Porque ela já vai tremendo, assim, ofertar. A gente tem mães que relatam, né, a fase de introdução de muita expectativa, né, de muito medo, de ansiedade para ver como o bebê vai se sair. Então, isso compromete totalmente essa relação, né? E eu queria perguntar uma outra coisa. Muitas mães relatam, né, que ao introduzir os primeiros alimentos, observaram uma reação cutânea, né? E aí associaram isso a uma reação alérgica e nunca mais ofereceram aquele determinado alimento, normalmente uma fruta. Esse sintoma, ele é relacionado, é um parâmetro para que essa mãe fique preocupada que isso é uma alergia? Não porque fique preocupada. Pode ser um alerta, mas é importante entender o que está por trás desse eritema, né? Desse vermelhinho, dessas bolinhas que surgem em volta da boca. A boca, através da boca, a gente recebe uma quantidade enorme de proteínas que são estranhas para o nosso corpo. E não é de se estranhar que na boca, na região perto da boca, na mucosa e nessa pele fininha em volta dos lábios, a gente tem um monte de células que são sentinelas. E esses sentinelas, na criança, especialmente nas crianças que são atópicas, que os soldados imunológicos dela estão para todo canto, e na boca, né, na região perioral, se concentram de uma forma mais exuberante, ou mesmo dentro da boca, é muito comum essas células liberarem alguns sinaizinhos de alerta ali, mas que não deflagram. Se o sistema imune, para desencadear uma reação, ele precisa ter uma sequência de falhas em que a central general do sistema imune, que é lá no intestino, tem que ter falhado no reconhecimento do que é uma proteína alimentar. Enquanto a gente só tem os alertas, então esses alertas podem aparecer por um vermelhinho em volta da boca, um exame positivo que também não significa alergia. Então, eu digo que são os soldados, a gente coloca umas sirenes, né, umas trombetas na mão desses soldados que ficam lá longe, e eles às vezes são meio surdos, eles não escutam muito bem a coordenação do sistema imune. Então, o que a gente tem que observar nesses casos é como que evolui o quadro. Então, fica só restrito em volta da boca, muito provavelmente é só uma sensibilização e uma sensibilidade de uma pele muito frágil pela idade, pelo sistema imune ainda imaturo, que já consegue ter uma regulação, já consegue ter uma coordenação e não necessariamente vai deflagrar uma resposta sistêmica, quer dizer, a distância daquele local do contato. Como se eu tivesse um arranhãozinho na minha mão e colocasse álcool, passasse um álcool gel aqui agora, eu vou sentir um ardor, porque esse álcool está me irritando. Nas frutas, e não isso acontece, como você chamou a atenção, é muito comum acontecer com as frutas, mas não é só com as frutas. Às vezes outros alimentos, os alimentos eles têm, podem ser mais ácidos, podem ter algumas enzimas que são irritantes para essa pele frágil. E muitas vezes só de passar um hidratante em volta, muitas vezes isso é o suficiente para proteger, melhorar essa barreira, diminuir esse contato com essa substância irritante que tem no alimento e não acontecer nada. Mas alguns casos de alergia podem começar também com esse eritema ou urticas periorais. É importante conversar com o médico. Então, pode ser um sinal de alerta inicial?
Pode. Precisa preocupação? Não, porque isso não é grave. Aí é importante conversar e trazer a tranquilidade, conversar, ver os detalhes, as particularidades de cada caso, para ter tranquilidade. Introdução alimentar, quando a gente está falando de introdução, a gente está falando de um dos momentos mais especiais da vida de uma criança. E aí, ter a tranquilidade, não dá para fazer as coisas com medo. Então, tem que trazer a tranquilidade e papo lá em volta da boca, vermelhinho em volta da boca, não quer dizer que a gente já está diante, que esse alimento está condenado, que a criança é alérgica a ele. Não é isso. No caso das crianças alérgicas, é preconizado, é indicado a introdução de alimentos separados? Aquela coisa que nós ouvimos ainda assim, oferta um alimento, aguarda 3 dias, vê se tem alguma reação. Isso ainda hoje é preconizado ou não? Porque algumas mães nos trazem, né, que foram orientadas dessa maneira. Então, eu queria, né, saber se isso Você ainda está é... pegando, Patrícia está pegando, pescou perguntas super importantes, super práticas e importantes. E essa é uma outra prática, Patrícia, que, na verdade, nunca teve uma base científica para ter esse tipo de orientação. E, na verdade, quando a gente vai pensar e tentar entender de onde saiu isso, o porquê dessa prática, que assim como você, eu também recebo muitas crianças com essa orientação de fazer essa introdução. Eu chamo homeopáticos, homeopatas, eu tenho uma colega homeopata que fica brava comigo, mas não é nenhuma, mas é nesse sentido muito lento, vagaroso, um alimento por vez, eu também recebo isso. Isso não é o ideal para um aprendizado alimentar, para uma saúde de uma microbiota, para a diversidade que é tão importante que a gente quer criar nessa fase. E de onde que vem provavelmente isso? De uma confusão que se faz da introdução gradual e um alimento por vez, quando o paciente já está restrito por uma suspeita, que é uma outra situação. Tem crianças que a gente recebe que a mãe estava fazendo restrição de muitos alimentos porque tinha uma suspeita de alergia para vários alimentos, ou foi restrito, né, da mãe, e com a hipótese de a criança é alérgica a 4, 5, 6 alimentos, que é difícil de acontecer isso, é muito difícil alergia para muitos alimentos. Em geral, é alergia para um ou outro alimento, e os outros alimentos entram na cesta das intolerâncias secundárias, a desbiose e problemas de adaptação. Mas existem crianças que fazem restrição por conta da restrição materna para múltiplos alimentos. E aí, nessa situação, quando há a suspeita diagnóstica, é que se faz a introdução um por vez. Mas aí é para diagnóstico. Havia a suspeita, então eu tenho uma suspeita, tenho uma criança, por exemplo, com esofagite eosinofílica, em que a gente sabe que leite, trigo, ovo são alimentos comuns. E aí a criança estava restrita de leite, ovo e trigo, mas sem fazer o diagnóstico, sem fazer a introdução, a gente não vai saber. Então a gente introduz um alimento por vez. Ou era uma colite, ou um quadro de FPAS, e que tinha suspeita de alergia, e isso baseado em algum dado clínico anterior, de ter piorado com sintoma, aí a gente faz a introdução um alimento por vez. Mas pensando em introdução alimentar, não tem sentido. Na verdade, essa prática está gerando muito mais medo ainda. Porque dá a impressão, as mães, acho que você vê isso também, ficam na expectativa de o filho reagir, que ele vai reagir, ai, vou dar a batata, aí fica esperando uma angústia. E não é para ser um momento de angústia. A criança que já desenvolveu alergia alimentar, a alergia alimentar já deu a sua cara. Né? Pode surgir alguma na evolução? Pode, mas não é esperado. Então a gente não vai ter uma prática, uma conduta, esperando o pior e o pior sabendo que esse pior é improvável. Então não há, a confusão provavelmente vem daí, de uma introdução gradual na suspeita de alergia e para a confirmação de um diagnóstico. Outra coisa é nós estarmos pensando em introdução alimentar. A criança já teve alergia a leite, alergia a soja, alergia a ovo, e a gente está pensando agora em fazer a introdução alimentar, da alimentação complementar. E aí ela vai fazer essa introdução com alimentação variada, vários alimentos, porque isso inclusive facilita o desenvolvimento da sua microbiota, as suas competências orais, que aí eu vou deixar para a Patrícia, porque aí é
o terreno delas, né? Como é importante tudo, né? Toda essa questão da vivência dos alimentos. Eu fiquei impressionada. Eu sempre quando eu vou fazer alguma live, eu dou uma olhada na literatura antes para ver se eu ainda estou, né? Se tem alguma coisa nova. Eu peguei os artigos de 2000, são muitos artigos que falam da questão da alergia alimentar e até na introdução alimentar. Confesso que eu fiquei surpresa. Eu esperava que eu fosse encontrar um ou dois, mas de 2020 para hoje, eu acho que eu consegui, olhar uns 8 ou 9 artigos. Eu achei muita coisa. Eu falei, meu Deus, como eles se mantêm atualizados, porque são muitas informações e até fiquei com algumas dúvidas, porque em alguns artigos eles colocam como é importante fazer uma introdução de novos alimentos que se consideram alérgenos. Eu fiquei muito interessada nisso. Explica um pouquinho sobre isso, por favor. Joia. Muito bom. Agora vamos para a seção atualização, né? E essa atualização, mas sabe por quê, Patrícia? Porque muito do que você perguntou agora, dessa prática de introdução muito lenta ou de atrasar, era uma prática baseada num medo. Quando teve o boom, né, há cerca de 15, 20 anos atrás, começou-se a aumentar a alergia alimentar. Uma primeira conduta, uma primeira orientação era não essa introdução gradual aí que a gente comentou. Isso nunca foi orientado. Mas era uma orientação de várias sociedades médicas, Academia Americana de Pediatria, as sociedades de alergia internacionais e nacionais. Era uma prática retardar a introdução do grupo dos alimentos mais alergênicos. Então, o ovo, o amendoim, o camarão, o peixe. Oleaginosas. Era depois de 1 ano, 2 anos, até 3 anos no caso das castanhas. Essa era a prática. E diferente do que... Mas era uma conduta orientada, não porque tinha uma evidência científica de que atrasar ia melhorar. Mas era através de um racional teórico, porque pensava assim, bom, o sistema imune desse bebê é imaturo, e a gente está vendo muita alergia para esses alimentos. Vamos deixar, então, para esses alimentos mais alergênicos, vamos introduzir depois, quando o sistema imune já está mais maduro. Preparado, teoricamente, para receber isso. Isso. Então, tinha um racional que tem uma lógica, né? Se a gente pensar numa... Mas nem sempre, por isso que é importante o estudo, por isso que é importante pesquisa, porque nem sempre aquilo que a gente faz, quando a gente faz uma lógica na nossa cabeça, nem sempre a gente está juntando todos os pedacinhos desse quebra-cabeça. Né, e aí, quando foi se estudar, e aí começaram alguns estudos lá desde 2008, começaram os primeiros estudos, mas esses já mostrando que talvez não fosse interessante atrasar. Mas esses primeiros estudos tinham alguns tipos de vieses, né? Alguns tipos de problemas metodológicos, não foram tão valorizados. Até que em 2015 foi um grande marco com o estudo LEAP, né? Que é um estudo que mostrou que atrasar a introdução do amendoim aumentava o risco de alergia e que as crianças que introduziram mais precocemente, né, no estudo, não que seja isso preconizado para a nossa população, mas no estudo entre 4 meses e 11 meses, tiveram um risco menor de desenvolver, houve um efeito protetor para o desenvolvimento de alergia alimentar. Depois tem muitos estudos com ovo, tem alguns estudos com peixe, né, para todos os alimentos que foi estudado, se mostrou que a natureza, o fisiológico, a partir do momento que essa criança mostra que está pronta para comer, que ela diz para a gente que ela já está preparada, tudo trabalha coordenadamente. Então, o sistema nervoso, motor, imunológico, tem o período próprio para receber o alimento. Então, se a criança mostra que está pronta, não vamos privá-la disso, porque quando a gente estuda, privá-la de introduzir o alimento, introduzir mais tarde, aumenta o risco de alergia. Então, hoje, todos esses estudos aí, que realmente são muitos, porque a alergia alimentar é um problema de saúde mundial, realmente. Com certeza. E hoje, o que está bem claro é que nós não devemos retardar. Nos estudos, quando a gente vai ver o título dos estudos, e aí o pessoal que vai ler, às vezes, muitas vezes vai encontrar no título lá, Early Introduction, né? Introdução precoce.
No estudo, ele está estudando, fazendo introdução, e aí é importante a gente pontuar, eu pessoalmente, para a prática clínica, eu não gosto de usar a palavra introdução precoce. No meu dia a dia, na minha rotina, eu falo introdução oportuna. O que os trabalhos mostram é que a gente não deve atrasar, não deve retardar, então vamos buscar uma introdução oportuna, né? Num período oportuno, num período em que a gente reconhece que a criança já está pronta e a gente não precisa ter medo de introduzir. Ter o medo e atrasar é pior. Então, hoje, a introdução de peixe pode ser mais precoce, não tem mais essa questão. Eu sou mãe velha, né? Meu filho tem 20 anos, então... Nós estamos juntas, Naquela viu? época era de uma forma. Nós estamos juntas. Hoje em dia, já se, mesmo com crianças que têm risco para já pode se indicar mais precoce. Pode, deve. E essa é uma outra coisa interessante. Os estudos mostram que nenhuma criança, alérgica ou não alérgica, nenhuma criança deve ter a sua introdução alimentar de nenhum alimento atrasada ou adiada, pensando que isso pode ajudar, porque isso não ajuda. Então, independente. Mas quando se tem alguns outros estudos que tentaram avaliar grupos, né, específicos. Então, grupos de crianças com dermatite atópica, grupos de criança com alergia a ovo e grupos controle que não tinham. E foi avaliar o efeito protetor de introduzir dentro do primeiro ano. Eles acharam algumas coisas interessantes. Então, quando se avalia o tamanho do efeito estatístico, né? Qual é o tamanho do efeito de proteção? A proteção é tanto maior quanto maior é a predisposição para alergia da pessoa. Então, quem mais se beneficia de introduzir no primeiro ano? Aquele que tem mais medo. Mais medo. Esse é o que mais se protege do risco. E a outra coisa é que quanto mais próximo, dentro do primeiro ano, quando o período parece melhor, e quanto mais próximo dos 6 meses, melhor. Eles têm estudos que foram avaliando o fator de proteção da introdução a cada mês próximo dos 6 meses. Então, quanto mais próximo dos 6 meses, maior o efeito protetor. Não significa também, que é outra questão, que eu já não é só para acho que dá para linkar com isso que você colocou, que também não quer dizer que a criança fez 6 meses e a gente vai sair correndo e tem que colocar tudo para ela comer, porque é uma outra ansiedade também que a gente vive hoje, que fez 6 meses tem que comer tudo. Então, tem várias questões aí para a gente conversar. Sim, com certeza. Do ponto de vista de experiência e vivência oral, é maravilhoso, porque a diversidade favorece muito a habilidade e o aprendizado alimentar. Então, nesse sentido, né, poder ampliar em termos de sabores, texturas, né, e ofertar vários alimentos é benéfico, mas tem que ter um certo cuidado. Eu tenho pacientes que falam que tiveram uma introdução alimentar hipoalergênica. Isso ainda existe? Não, isso era a prática antiga, que era quando se retardava a introdução desses alimentos mais alergênicos. E hoje se sabe que isso aumenta o risco. Então, essa prática hoje não é recomendada. E não entrar primeiro com a fruta, porque a gente aparece de tudo, né? Então, hoje nós atendemos pacientes do Brasil todo por conta do teleatendimento e até de fora. E fora nós sabemos que é diferente, mas aqui na nossa população, eles falam que o pediatra pediu para não entrar com a fruta, porque entrar primeiro com a papa principal no sabor mais salgado, com os vegetais, com os legumes, e deixar a fruta para um segundo momento. Isso tudo caiu por terra, balela. Não tem um alimento assim, qual alimento ou quais alimentos tem que introduzir primeiro. Isso não tem. E habitualmente, historicamente, as frutas eram introduzidas primeiro por uma questão de facilidade, né? A criança aceita mais, né? Tem a pontezinha, né? Com o leite materno, então é mais confortável. Então, essa é uma prática comum. E eu sempre quando tem uma prática que não tem base científica, porque essa questão, eu também tenho visto isso que você está falando. Então, compartilho com a sua curiosidade em relação a de onde veio isso.
E procurando na literatura não tem trabalho nenhum que mostre isso. Tá? Não tem nenhuma base, não é uma recomendação que a gente tem que começar primeiro pela papa, pela comida, entre aspas, salgada, que seja, né, com verduras e legumes, e deixar a fruta depois. Não tem essa recomendação. E tentando entender o porquê, porque não tem razão científica, tentando entender, o que eu imagino é que a alergia a frutas, na Europa, por exemplo, está aumentando bastante. No Brasil também a gente está atendendo bastante casos de alergia à fruta, mas curiosamente a alergia à fruta não aumenta tanto no bebê. Aumenta mais em outras, na Europa, é mais em adultos por causa de reatividade cruzada com pólen, com alergia a pólen. E aí são mais adultos, não são os bebês. Os bebês podem ter alergia à fruta? Podem, mas assim como podem ter alergia a arroz, alergia a batata, alergia à aveia. Né? Então, alergia a gente pode ter para qualquer coisa. Então, não essa justificativa porque a fruta é mais alergênica, porque é um outro conceito incorreto, assim, que a gente precisa quebrar. Por isso eu agradeço, né, as oportunidades que eu tenho de falar com pessoas que trabalham com essa área também, porque eu acho que a gente juntos, a gente vai, né, construindo um saber e multiplicando informações que muitas vezes as famílias e os médicos que às vezes não trabalham diretamente, especificamente com alergia, têm a impressão de que o alérgico é como se ganhasse um carimbo. Então, uma vez que ele é alérgico, ele está predisposto para reagir com todo alimento. E algo que é tão natural, que é tão gostoso, assim, começa a gerar tanto medo, né? E não tem isso. Então, não é porque a criança é alérgica que ela vai ter mais alergia à fruta. Ou que um alimento, por exemplo, camarão. Camarão no nosso país é um alimento super alergênico. Mas ele é alergênico para quem é alérgico a camarão. Sim. Eu como camarão, não tenho nada. Então, a criança que é alérgica a leite, ou é alérgica a ovo, ela é alérgica a leite, ela é alérgica a ovo. Isso não aumenta o risco dela para alergia à banana, ou alergia à fruta, ou alergia a camarão. Mas fica no imaginário da mãe, né? As mães ficam muito temerosas com tudo, assim, achando que na introdução alimentar elas vão ter que, né, se resguardar de assim, porque o que eu vejo é isso, né, no dia a dia, são as mães, né, que muitas vezes tiveram muita dificuldade na introdução alimentar ou postergaram a mudança para texturas por conta desse medo, vamos continuar assim que assim tá dando certo, mantém uma papa muito monótona. Na minha realidade é isso. Então a mãe acertou aquela papa não deu reação, então ela fica com aquela papa por anos, assim, por meses, desafios que a gente fala anos, não são anos, mas para nós, em termos de desenvolvimento, são anos, né? Porque são os momentos que a criança precisa desenvolver toda a habilidade para aprender a mastigar tudo, porque ela tem certeza que aquela papa não vai causar. Então, assim, eu acho que eu penso, né, para as médicas, que os alergistas, deve ser muito difícil lidar com esse imaginário das mães, com esse medo, né? Isso é bem comum, né? Muito, muito, muito. E fica mais fácil quando a gente começa a encontrar eco. Né? Então, quando a gente começa a entrar eco no pediatra, na fono, na nutricionista, todos os profissionais que estão acompanhando, né, essa mãe, esse universo da introdução alimentar, que traz tranquilidade, que não calma. Né? Não é porque ele é alérgico, não é porque o alimento é alergênico, porque quando a gente fala esse grupo de alimento é o grupo de alimento mais alergênico, nós não estamos falando de um indivíduo, nós estamos falando de uma população. Então, na população, ótimo, excelente, na população, esse grupo de alimentos é mais alergênico. Naquele indivíduo, qual é o alimento alergênico para ele? É o leite, é o ovo, ou é o trigo, ou que seja a banana. Então, o alimento alergênico é alergênico para uma pessoa, mas quando a gente está falando de um grupo alimentar alergênico, é para a população. Sim, isso é muito importante, porque as mães acham que aquele alimento, né? Eu entendo, isso daí é importante. Outro
aspecto que eu observo muito na prática clínica é que elas, quando a criança apresenta uma alergia à proteína do leite de vaca, e às vezes até o pediatra, o alergista já fez a introdução desses alimentos do leite em outras preparações, ela até expande para outras preparações, porém o leite ela não oferta in natura. Embora a pediatra, o alergista já tenha, falando, pode começar porque ele está bem, a mãe segura muito a introdução do leite ou de uma fórmula láctea por medo desta reação, achando que assim ela está protegendo. Mas quanto mais tarde eu ofertar, melhor. É totalmente, pelo que a gente está conversando aqui, é totalmente o contrário. Né? A partir do momento que ela já está Aí, no caso, você está falando de uma criança que não é alérgica. Não, numa criança que é alérgica e que teve, por exemplo, teve que usar uma fórmula hidrolisada ou teve que usar o leite de soja, e aí o pediatra começa a orientar a usar alimentos que tem o leite na preparação, mas ela quer manter aquele outro suplemento por É um medo, né? Aí é outro medo. Eu vi aqui as mães comentando, né, que os profissionais, a gente não está culpando as mães, né? Não, culpando as mães. Essa live é para ajudá-las, exatamente. Isso, exato. E para a gente falar cada vez mais a mesma língua. A criança que tem alergia e a introdução do alimento que é alergênico mesmo, então porque a gente está esperando que essa criança vai desenvolver tolerância, ela vai sarar, e para cada tipo de alergia, né, porque as alergias alimentares elas não são uma doença única. Então a alergia à colite é uma doença, a F-Pais é outra doença, a esofagite eosinofílica é outra doença, a anafilaxia, a alergia IgE mediada é outra doença. Para cada tipo de doença causada pela alergia alimentar, o método de introdução, o momento de introdução e a forma de introdução vai variar. E a insegurança em relação a saber se aquele momento é o melhor momento é algo muito presente, realmente. E é uma insegurança que aí não é só das mães, é dos profissionais também. Porque o profissional também quer acertar, quer que não dê reação. Mas muitas vezes a gente tem sinais claros, né, evidentes de que a criança já é tolerante. Aí a saída que eu vejo é a conversa e tentar mostrar esses sinais para que a mãe veja, consiga enxergar, né? Porque os sinais, muitas vezes, como profissional, eu enxergo os sinais. Porque eu olho e eu já traduzo o que esses sinais significam para mim como profissional. E aí, muitas vezes, para a mãe, ela não está enxergando que aqueles sinais são claros e traduzem que essa criança já está pronta para receber a proteína, não precisa mais ter medo e pode introduzir. Sim, tem que acolher e entender essa mãe, né, o motivo pelo qual ela está. Eu tenho até um caso curioso, que a mãe estava com essa dificuldade de fazer a troca, que até o alergista já tinha orientado, e como ela tinha outro bebê, não lembro, acho que foi a avó, preparou a mamadeira errada, deu a de leite. E a menina tomou uma mamadeira inteira de leite e não teve nada. Então foi curioso, porque ela ficou muito nervosa, mas ficaram assim em cima da criança e não aconteceu nada. Era um caso desse, que ela já estava aceitando o leite em outras preparações, mas a mãe não deixava, e por uma troca ali, foi interessante. Mas sabe, Patrícia, eu tenho um caso assim também, que duas situações, né? Uma é o apego com aquela fórmula, porque a criança que teve alergia alimentar, alergia a leite, muitas vezes passou por uma jornada de sofrimento, até de sofrimento, angústia, até fazer o diagnóstico. E aí, quando não estava em aleitamento, né? Quando foi, no caso, com uma fórmula, né? Encontrou uma fórmula que estabilizou, que a criança ficou bem, se forma um apego com aquela fórmula, que é como se aquela fórmula tivesse um remédio dentro dela, e que é por causa da fórmula que a criança está bem. E aí pontuar que a fórmula, né, na criança que não está em aleitamento, fornece nutrição, não nada além disso, né? É nutrição só. E um paciente, você contou esse caso, eu tenho um caso de um paciente que já mais velho, a mãe levou no consultório, ele tinha uma alergia grave ao leite, adolescente, 11 anos de idade, pré-adolescente, estava fazendo dessensibilização e já estava tomando leite puro. Aí chegou no momento da dessensibilização que estava tomando leite puro. E aí, na hora de ir embora, a gente foi orientar, porque ia precisar fazer a manutenção depois
A mãe falou assim, vocês não vão me mandar, porque na dessensibilização, na fase de diluição, a gente manda os frasquinhos com a diluição. E aí, quando chegou no leite puro, né, foi só orientado. Então, agora você mantém volume X, tal, de tanto e tanto tempo. E ela falou assim, mas vocês não vão me dar o leite? Não, é leite, leite. Não, mas... Eu falei, mas você acha que a gente põe um pó de pirlim-pim-pim ali, que não é mais leite? É leite. E isso, esse inconsciente, assim, também de, né, é muito forte em relação ao trauma que a alergia deixa. Sim, com certeza, com certeza. E a importância sempre do diagnóstico precoce, né? Porque, como você estava dizendo, muitas mães tiveram um diagnóstico tardio da alergia, da alergia, e aí a introdução alimentar acaba sendo muitas vezes catastrófica, porque o bebê teve tantos vômitos, tantos desconfortos após ser alimentado, e que acaba associando Sim. isso, né? Então, isso a gente sempre valoriza a importância do diagnóstico precoce, de procurar ajuda com profissionais especializados para que isso minimize, para que se minimize as consequências de uma coisa que podia ser, né, bem conduzida, acaba tendo uma... Aqui outra dúvida. Mães de APLV, qual o melhor leite depois que passa a alergia? Aí vai depender muito de que idade essa criança está, né? Então, porque a alergia pode passar num período de lactente ainda, e que aí o ideal é uma fórmula, né? Uma fórmula de leite de vaca, não é o leite. Mas se não é mais lactente, né? Já é uma criança que desenvolveu tolerância com 2 anos, 3 anos, pode ser leite mesmo, leite da família. Da família. Agora, Anila, nós estamos conversando aqui, eu estou pensando num grupo específico de pacientes que eu tenho, que são a minha paixão, são as crianças que usam outra via de alimentação, uma gastrostomia. Né? Eu tenho cada vez mais estudado e atendido essas crianças. Essas crianças, muitas vezes, quando chegam para mim, elas usam apenas suplemento ou alguma fórmula via gastro. Né? E quando nós vamos pensar na transição para a via oral, pensar que essa criança, todo o sistema imunológico dela, teoricamente, é virgem, porque ela nunca entrou em contato com nenhum tipo de alimento, só fórmula. O risco de ter uma alergia alimentar pode ser real ou não? Pode, porque aí ela vai fazer uma introdução tardia, né, de uma proteína fora do período que fisiologicamente o corpo dela estava pronto para receber, estaria pronto para receber. Agora, embora em termos de população tenha um risco maior do que uma criança que fez a introdução no momento adequado, esse risco ele não é alto, né? E aí o que eu acho que vale perguntar, fazer uma anamnese, né, algumas perguntas básicas em relação a antecedentes pessoais e familiares de alergia, de atopia. E aí, se esses antecedentes forem positivos, né, estiverem presentes, eu acho que vale a pena uma avaliação se tem IgE ou não, ou uma introdução. E aí, nesse caso, que a introdução já é tardia, fazer uma introdução gradual daquele alimento, né? A gente sabe que o processamento térmico, ou mesmo a transição de fórmulas, por exemplo, ao invés de sair de aminoácidos, de uma fórmula elementar para uma fórmula polimérica, talvez passar para algo intermediário e avaliar o IgE. Sim, e eu tenho visto também, e acho que é por aí que nós temos caminhado, a introdução gradativa via gastro primeiro, para ver como esse sistema gastrointestinal vai tolerar, mas gradativamente, né, para que fazendo pequenas mudanças, né, em alguns horários, não em todos, para que ela possa preparando esse sistema gastrointestinal também, né? Porque aqui não é muito comum a fórmula caseira, né? Nem todos os médicos prescrevem, que seria para a gente ideal, né? Porém, nessas crianças que chegam, a gente tem tentado fazer essa introdução gradativa pela gastro mesmo, para ver como a criança, né, responde, para tentar proteger um pouco de qualquer outro risco. O risco vai existir, né? Mas para pelo menos preparar esse sistema gastrointestinal para receber. A gente pode até pensar em pesquisa, porque eu fico muito curiosa. Tem crianças que são grandes, né? E que vêm para fazer a transição e que nunca receberam
Nenhum tipo de Olha, alimento. eu tenho pouquíssimo, não é uma área que eu tenho experiência, Patrícia. Eu tenho pouquíssimos casos de crianças que com gastrostomia e algumas crianças com quadros neurológicos também, que fazem introdução mais tardia. E desses casos, eu não tive nenhum assim que pudesse atribuir o desenvolvimento de uma alergia a essa introdução. Mas do ponto de vista teórico, tem. Seria uma área interessante mesmo para estudar. Sim, muito, uma paixão. Vamos aqui respondendo a uma pergunta. A Fabiana está falando que ela sofreu com relação ao diagnóstico. Aí cortou aqui. Ficou na UTI, né? Sendo tratada com sepsis, sem foco específico, mantendo o aleitamento sem dieta. Provavelmente foi um quadro de FPAS, né? Era FPAS. Esses casos são complicados, muito complicados. Ô, Patrícia, e deixa eu te perguntar agora uma coisa, porque é uma coisa que eu fiquei. Até a Rose e a Eliane, que são as fonos daqui de Campinas, Sim, que atendem vários pacientes meus, elas são ótimas também. Uma coisa que eu vejo que também é importante tranquilizar o pediatra, ou mesmo o alergista, que você começou falando um pouquinho, trouxe um dado aí das crianças, essas crianças tiveram muito refluxo, ou tiveram muitas experiências negativas durante a alimentação, seja durante o aleitamento materno ou durante a fase de introdução. Muitas vezes a aceitação alimentar dessas crianças é aquela introdução alimentar difícil, complicada, né? Sim, porque muitas fono, e como que prático para as mães, o que a gente pode fazer para ajudar e não atrapalhar? Sim, na verdade, eu queria tirar essas coisas aqui, não estou conseguindo. Como tira? Acho que não tira. Na verdade, eu consigo tirar essas perguntas? Acho que não, né? Eu não sei fazer, eu sempre quis aprender. Se você... não sei também. Na verdade, quando tem esse diagnóstico tardio e que o bebê começa a associar muito um desconforto após a mamada ou durante a mamada, o que ele registra, né? Em vez de registrar aquela saciedade depois da fome, então eu senti fome, um desconforto, eu mamei no seio da minha mãe ou mamei uma fórmula e senti o quê? Prazer e saciedade. Né? Então eu fico pleno, ele registra isso. O bebê que tem um desconforto gástrico, um desconforto após ou durante a mamada, ele registra o quê? Que ele mamou e, ao invés da saciedade, ele teve dor, desconforto, vômitos em jato, né? E isso vai causando um registro negativo. Por isso que muitas vezes o bebê chega pra gente com um quadro de recusa alimentar. E quando você vê, tem que mandar para a doutora Ariana. Por quê? Porque não é uma recusa. Provavelmente é um quadro de algum quadro alérgico, alguma coisa assim, que está possibilitando, dificultando essa aceitação. E isso não é que acaba com a introdução alimentar. Essa memória fica. Tanto é que nós observamos muitos bebês alérgicos. O que é interessante a gente comentar? Por exemplo, são bebês que, por todo o cuidado que a mãe tem com esse bebê, ela não deixa esse bebê levar as mãos à boca, porque ela tem medo que ele se contamine. Ela não dá muitos mordedores, porque tem medo que o látex, que a borracha, comece a ler tudo quanto é rótulo de brinquedo, começa a separar e acaba não deixando o bebê levar as mãos, levar os objetos à boca, por receio. E também tem outro lado, que alguns bebês não querem essa exploração oral. Por quê? Porque a boca já está tão... está sendo um local de tanto desprazer para ele, que ele evita esse contato. Então, normalmente, as mães de bebês que tiveram, né, um diagnóstico tardio, ou mesmo aquelas que foram diagnosticadas, mas que ainda, né, levou um tempo até esse quadro se acomodar, elas referem, nossa, ele nunca quis levar nada à boca. Eu até tentei, mas, nossa, diferente do meu outro bebê. Então, é como se ele, assim, não tivesse a cavidade oral como uma zona de prazer. Né? E na introdução alimentar, o que acontece? Quanto mais vivência esse bebê oral tiver de forma positiva, melhor vai ser a aceitação de diferentes texturas, de diferentes sabores. Então, a gente começa, às vezes, comenta que às vezes a boca do alérgico é uma boca virgem.
né? Porque não se foi permitido nem pasta de dente, não, só com a água, não, pode dar alergia. Então começa toda aquela, né, aquele cuidado excessivo com a higiene oral, com o que se leva à boca, tudo esteriliza demais, tudo faz de um jeito que para proteger a criança com medo de uma possível reação alérgica, só que isso é muito prejudicial para a introdução alimentar. Né? Por quê? Porque o bebê precisa que essa boca esteja pronta, né? E vivenciada em termos de diferentes texturas, então colocou vários objetos, né? Sentiu o cheiro de várias coisas. Tem mães que nem colocam o bebê próximo a uma situação de refeição porque tem medo que ele queira ou que ele sinta o cheiro e aquilo cause uma alergia. Então protege muito o bebê, né? E isso dificulta muitas vezes. Então as mães às vezes falam assim: nossa, eu pensei que na introdução alimentar todos os meus problemas iam acabar. Porque, né, aí era comida, vai dar tudo certo. E não, ele recusou, não aceitou, nauseava quando introduzia uma textura mais pronunciada, por essa falta de vivência oral e as memórias negativas, né? Nós temos, por exemplo, bebês que saem do hospital, que internaram com um quadro agudo de colite ou até uma duodenite que pode ter um fundo alérgico e não volta a mamar, porque tem medo de sentir aquele sintoma que ele sentiu durante aquele período, né? Então nós temos que lidar toda com essa população, porque aí às vezes a mãe não sabe o que fazer ou prolonga o aleitamento ou a própria uso da fórmula, e quanto mais retardar a introdução, mais difícil, né? E o bebê vai ficando com mais recusa. Isso você observa isso na sua prática também? Muito, 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 muito. Já observava antes, já observava que a introdução alimentar nas crianças com alergia alimentar era aquela expectativa, né, que você descreveu, né, de muitas vezes mães que já tiveram outros filhos e estavam na expectativa, né, porque é gostoso, né? É uma fase do desenvolvimento muito gostosa. Preciosa. E a mãe, eu via muita frustração, né, muita dificuldade. E acaba que um problema vai somando a outro, né? Porque aí a criança não aceita, a mãe dá um jeito, porque ela tem essa dificuldade, né, desse prazer com o comer, e aí a mãe começa a dar um jeito, começa a triturar, bater no liquidificador, peneirar, colocar a tela, distrair, abrir a boca, colocar, né, distrair a criança e colocar, e aí isso vai aumentando ainda mais o problema e vai virando uma bola de neve. Sim. Que a gente fala o ciclo da recusa alimentar, o ciclo da dificuldade alimentar, porque a mãe se vê perdida e aí ela não tem apoio e aí ela vai criando da cabeça dela situações para poder alimentar os filhos, né? Então isso é muito frequente e felizmente cada vez mais nós temos bons profissionais que, né, que podem entender. Às vezes a mãe chega numa situação que tem que ser tudo pastoso fino mesmo, porque a criança atingiu um padrão de recusa que não tem, a gente precisa nutrir, mas precisa ser feito um trabalho gradativamente para que essa criança... Não é um fim, né? É diferente quando a gente, quando colocar, aceitar o pastoso, aceitar como um meio de progredir. É bem diferente de enxergar o pastoso, o liquidificado, como uma finalidade de dar comida. Sim, com certeza. Ser um processo... Eu sempre vi muito isso, assim, conseguia enxergar, mas não sabia o que fazer. Até que eu descobri a fonoaudiologia. Sim, se eu não fosse médico, eu seria fono, viu, Patrícia? Ah, que lindo! Eu já descobri tarde, mas impressionante, é impressionante. E aqui para as mães, eu acho, e até eu não tenho conflito de interesse porque eu não sou fono, então posso falar aqui que é impressionante a resposta. Na medicina, poucas vezes a gente observa resultados com uma mudança tão grande como eu observo com a intervenção fonoaudiológica, eventualmente de TO, às vezes psicóloga, nutricionista, nessa questão alimentar. Eu fico assim, boca aberta, bato palma. E ainda mais se nós recebemos o paciente no momento certo, precocemente, que o próprio desenvolvimento favorece, né?
Então, é muito melhor você receber um bebê de 7, 8 meses de quando você recebe uma criança de 2, 3 anos. Né? Com uma dieta pastosa, com uma dieta restrita, né? Porque quando a mãe restringe também o cardápio, fica separando por medo dessa questão alérgica, ela também limita a criança de todas essas vivências. Né? Ah, não, isso não pode. Ah, não, isso eu não dou. Ah, isso. Né? Claro que a gente tem todo um bom senso, né? Porém, essa limitação, todo esse medo que a gente observa que as mães acabam desenvolvendo, limita muito a relação que a criança estabelece com a comida, com o momento da refeição. Que isso que a gente fala que isso é o mais importante, que é o mais prazeroso, que é o que fica para a vida, né? Essa relação que ela vai estabelecendo. E, na verdade, é isso que a gente precisa restabelecer, né? Esse momento de prazer que nós sentimos que muitas vezes os alérgicos são privados, né? Por conta de todo esse medo, dessa preocupação que os pais estabelecem, pedem para as crianças fazerem as refeições separadas de outros irmãos, para que o irmão não veja o que ele está comendo. Então, tudo isso a gente tenta trabalhar para mostrar para a família, né? Que ele vai lidar com essa situação, né? E que aos poucos, como a gente pode fazer para isso ficar mais tranquilo. E sabe, você colocou numa outra questão, a questão do irmão aí, que eu vou chamar a atenção num outro alerta também para as famílias que têm alergia alimentar, que eu vejo que assim, o cuidado na alergia alimentar faz parte da alergia alimentar fazer a restrição do alérgeno. Mas cada vez mais fica clara a importância da gente incluir essa criança. E quando a gente fala de incluir, eu vejo muitas vezes que a inclusão se traduz assim, em criar alimentos parecidos, né, que a criança possa... Mas, na verdade, é incluir na alimentação. Eu tenho muitos pacientes assim, que eu tenho que avisar, olha, mas ele pode comer junto com a família, porque normalmente essas crianças comem primeiro, então na introdução alimentar dá comida para a criança, ela não vai para a mesa. E trazer a tranquilidade, assim, também alertar que esse momento da introdução é apresentar a comida. Felizmente o leite materno é tão maravilhoso, ou quando está com a fórmula, também supre a grande maioria das necessidades nutricionais que a criança tem. Então, Sim. nesse momento, quando a gente está pensando, tem a questão aí das competências, né, e das habilidades orais que a criança precisa desenvolver, né, e conhecer os sabores, texturas, e ter os desafios orais que ela precisa ter, mas do ponto de vista imunológico também, mas é conhecer. Nesse momento, a gente não está tão preocupado que ela coma, sei lá, um filezinho de peixe inteiro ou um ovo inteiro. Não é isso. É permitir com que ela viva essa experiência, viver essa experiência, tanto do ponto de vista sensorial, mas também imunológico, tem que ser natural, tem que ser fisiológico, e sem aquela angústia também de ter que introduzir. Uma outra coisa em relação à alergia, camarão. A pessoa mora aqui em Campinas, eu estou em Campinas. Campinas não tem camarão. E as mães apavoradas que tem que introduzir o camarão. Não, se não come camarão, não faz parte, não precisa ter essa pressa para introduzir o camarão. Calma. Então vamos tentar fazer parte dessa criança, trazer essa criança alérgica para o contexto familiar da alimentação dela. E isso é importante em todos esses aspectos. Eu acho que isso que é o que a gente mais deseja, né? Enquanto fonoaudiólogo, enquanto médico que trabalha com as questões alimentares, é que a criança possa participar do momento da refeição em família com conforto e segurança. Eu acho que esse é o nosso maior desejo, né? O desejo de todos aqueles que trabalham com crianças com dificuldades alimentares. Acho que cortou, né? Sim, travou. Cortou, tinha travado um pouquinho, é porque entrou uma ligação, mas já saiu. Mas eu vi que você estava só complementando. Mas é isso. Eu acho que o nosso maior desejo, né? A gente que trabalha com essa população é que ela se torne capaz de participar desse momento de refeição, que é um momento social, né? De engajamento, de celebração também, com conforto e segurança. Acho que é isso que a gente mais deseja, né? Ai, tá travando agora, não sei porquê, mas acho que agora voltou. Não, concordo com você. É um momento de prazer e celebração e a criança precisa fazer parte. Sim, e lembrando as mães, né, que quanto mais medo elas forem, mais a criança vai reagir negativamente, porque os bebês captam os nossos sinais faciais, não precisa falar nada. Não, eu não tô com medo, eu não tô com medo. Exato. Né? Quanto mais leve, quanto mais tranquilo, mais vai ser prazeroso esse momento.
né? Só uma última pergunta. A E sabe Jéssica que tá isso perguntando... tanto é verdade, Patrícia, vou só comentar um comentário que aconteceu com uma paciente que eu atendi na sexta-feira. Uma criança que tem alergia a leite, estava na idade de introdução alimentar, fez uma consulta, né, depois desse período da introdução, orientei a introdução, tudo, fez a consulta depois, e a mãe num sofrimento, era aquela mãe com muito medo, e ela falou, doutora, mas ele não quer comer, ele não come, ele só come com o pai. Com o pai, ele come. E o pai estava junto na consulta, e o pai falou isso, falou assim, é que eu fico apavorada, você fica apavorada, fica tremendo na hora de dar comida para o menino e ele não come. Né? Então, ter Não come essa mesmo, porque ele capta, né? Se a minha mãe tá com medo, eu não vou comer isso. O que vai no imaginário da criança, se a maior fortaleza, né? Se o maior vínculo de certeza é a mãe, né? Se essa mãe tá amedrontada, se essa mãe proíbe, ele fica pensando que esse alimento é muito perigoso mesmo, que é melhor nem comer, né? Tira todo o prazer. Nossa, muito obrigada pela sua participação. Foi muito especial esse momento, passa muito rápido, né? É verdade. Não tem tempo. Agradeço, então, a sua disponibilidade. Acho que foi uma live que trouxe muitos conhecimentos atuais, que é o que a gente precisa, né? Nem sempre os profissionais estão atualizados nessa área, então você que é uma das referências, eu acho que é sempre um prazer e um privilégio poder te ouvir. Você quer deixar algum recado para as mães que estão nos ouvindo? Obrigada, Patrícia. Quero agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, dizer que foi um prazer encontrar esse tempinho aqui para a gente conversar desse tema que realmente eu acho que me sensibiliza bastante. E o meu recado para as mães é que as mães de crianças alérgicas, que elas saibam que a alergia não compromete a alimentação das crianças de uma forma geral. É um alimento ou outro que ela vai precisar tomar cuidado para a criança não reagir. E ela pode viver esse momento com todos os seus prazeres envolvidos. Sim. E se tiver dificuldade, que às vezes surgem dificuldades nesse caminho, não hesitar em procurar ajuda, né, dos profissionais que podem ajudar nesse processo. Obrigada. Sim, Patrícia. com certeza. Que isso. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada, doutora Ariane. Continuamos aí ajudando todas essas crianças e essas mães, principalmente, né? Sim, obrigada. Muito obrigada. E até uma próxima live. Até. Tchau. Tchau, querida.